Boa noite a todos, senhor prefeito, senhores vereadores, a todos os funcionários dessa Casa de Leis e ao nosso CAIRE que se faz presente, né? É o nosso contador do Executivo. Nesse momento eu declaro aberto, então, a nossa explanação das metas do Poder Executivo. Prosseguindo, então, eu quero passar a palavra para o senhor Marcos José Consalter de Mello, nosso prefeito municipal. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à comissão que aqui se faz presente, aos nossos técnicos, né? Muito obrigado por estarem aqui, para que a gente possa dar sequência e cumprir com a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o Executivo faz a apresentação, né, das receitas e despesas do primeiro quadrimestre, e tendo a oportunidade, então, de estar nessa Casa de Leis para cumprir com a Lei de Responsabilidade. Muito obrigado, boa noite e bom trabalho a todos. Neste momento, então, eu passo ao senhor CAIRE, né, para que faça a explanação, e lembrando a todos que nos assistem através do Facebook, se acaso tiver alguma pergunta, aqueles que nos assistem no Facebook, a gente vai estar à disposição, né, para responder. Caso o CAIRE vai nos responder algumas questões, né, da comunidade que nos assiste. Então, neste momento, eu passo a palavra para o nosso contador do Executivo, ao senhor CAIRE. Ilustríssimo senhor presidente, membros da Comissão de Orçamento e Finanças, senhores vereadores, senhor prefeito, senhoras e senhores, meu boa noite. Estamos aqui para a avaliação do cumprimento das metas fiscais de janeiro a abril de 2021, referente ao primeiro quadrimestre do exercício corrente. Em atendimento à legislação aplicável, parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Lei Complementar número 141 de 2012 regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde. Lei 4.320 de 1964 estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Os valores demonstrados são constantes do sistema de contabilidade, que retrata com fidelidade a real situação do Executivo Municipal de Colorado. Demonstrações das metas fiscais, artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Receitas. Metas fiscais do exercício de 2021. Receita orçamentária atualizada, R$ 83.790.061,37. Receita realizada, R$ 33.549.371,48. Saldo a realizar, R$ 50.240.689,89. Percentual realizado, 40,04%, que comprova que o nosso orçamento está equilibrado. Receitas segundo as categorias econômicas. Receitas correntes. Tivemos de impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 4.685.204,05. Contribuições, R$ 930.367,42. Receita patrimoniais, que a maioria delas são receitas de remuneração bancárias, R$ 58.868,34. Receita de serviços, que a maioria, grande parte dela é o serviço de água e esgoto realizado pelo município, R$ 1.129.112,63. Transferências correntes, tanto da União quanto dos estados, R$ 28.598.917,30. Dedução para a formação do Fundeb, que são as receitas que vêm para o município, elas retornam ao governo
para ser distribuídas através de número de alunos, negativamente, R$ 3.268.153,33. Outras receitas correntes, R$ 676.560,30, que perfaz um total de receitas correntes no período de R$ 32.792.876,71. Tivemos também no período receitas de capitais, transferências de capital, que são transferências de convênios, através da União e dos Estados, que perfaz o total de R$ 756.494,77, perfazendo um total de receitas no período de janeiro a abril de R$ 33.549.371,48, que são as receitas por categoria econômica. Vamos agora por fonte de recursos. Por fonte de recursos, não, que seria por fonte de arrecadação, tanto municipal, federal e estadual, que são através das transferências. O município arrecadou de tributos municipais no período R$ 7.480.112,74. Não tivemos nenhum tipo de operação ou financiamento no período. Tivemos também transferências da União, transferência de recursos do SUS, R$ 4.399.460,56. Transferências do FNDE, R$ 332.336,38. Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, R$ 33.698,87. Demais transferências da União, R$ 9.215.356,68, que perfaz um total de transferências da União de R$ 13.980.852,42. Em relação às transferências do Estado, tivemos transferências do SUS, R$ 2.321.049,17. Transferências do transporte escolar, R$ 32.869,43. FD, Fundo Nacional de Assistência Social do Estado, não houve realização de receita. Demais transferências do Estado, R$ 5.630.132,58. Transferências de capital, através do Estado, R$ 756.494,77, que é transferência de convênios. Tivemos no período, então, transferências do Estado, R$ 8.740.545,95. Também tivemos transferências do Fundeb, que é aquele dinheiro que chega para nós através das transferências legais, retorna ao governo e são transferidos, retornados ao município através de número de alunos. Nós contribuímos para a formação do Fundeb negativamente lá na página anterior, R$ 3.286.153,33, e tivemos um retorno de R$ 3.347.860,30. Então, estamos tendo um ganho em cima dessa contribuição. Tivemos total de receitas no período de R$ 33.549.371,48. Alguma pergunta em relação às receitas? Carly, ali quando você fala receitas do município, entra a receita da água, você tem como me falar hoje quanto que o município arrecada com a água? R$ 1.129.000, aproximadamente, são as receitas de serviço, água e esgoto. Não na sua totalidade, esse valor é água e esgoto, mas você pode colocar aqui 95% da receita, até mais, uns 97% dessa receita de serviço é água e esgoto. Ok, obrigada. Tá? É que, de acordo com o demonstrativo aqui, eu não tenho como te falar exatamente, porque dentro dessas receitas de serviços, tem algumas receitas de locação lá, de contribuição. Não, de outros serviços, né? Aí seria na patronal aqui que entraria as receitas de locação. Então, 95% água. Pode colocar a base 95%, até mais. Uns 97% você pode colocar tranquilamente, que seria. Na contabilidade lá eu conseguiria te informar melhor. Mas aqui, por esse demonstrativo, não. Antigamente, os serviços as receitas eram discriminadas. Receita de água, receita de esgoto. O plano que fizeram da Receita Nova através do Tribunal de Contas que a gente tem que atender, ele unificou várias receitas. Não tem como eu chegar aqui para te falar, receita de serviço é tanto.
Para mim, até saber isso, até você chegando na contabilidade hoje fazendo essa pergunta para mim, eu tenho que se reportar ao departamento ou à Receita Tributária, porque essas receitas que vêm através dos sistemas de água, o banco gera a arrecadação, transfere para o departamento faz a baixa e automaticamente ele gera um arquivo. A gente não mexe em nada. Esse arquivo é importado para a contabilidade, mediante isso a gente tem a apuração da receita. Quando chega para mim, eu consigo separar as receitas de acordo com a sua classificação, mas não exatamente aquela é a receita da água. Para mim saber a receita da água, só se reportando ao departamento ou ao departamento tributário. Porque, contabilmente, hoje, realmente, eu não consigo te falar. Mas eu posso te garantir que é mais de 95% desse valor. Tá? Mais alguma pergunta? Então, dando continuidade, eu vou explanar sobre as demonstração das metas fiscais, artigo 4º, artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação às despesas liquidadas. Despesas liquidadas é aquela que eu já comentei nas outras audiências, que são aquelas que o município já adquiriu a mercadoria, ou o fornecedor já entregou a obra, ou o equipamento, ou o material, e que a prefeitura realmente tem a competência de pagar, que o credor tem, a prefeitura tem a obrigação de pagar e o credor tem essa garantia mediante a liquidação. Em relação à dotação orçamentária atualizada, nós temos R$ 88.072.795,36. Temos de despesas liquidadas R$ 28.469.604,04. Temos um saldo a realizar R$ 59.603.191,32, que perfaz um total realizado no período de 33,32%, que estamos mais ou menos dentro do enquadramento do orçamento, igual disso, que é equilibrado, que nós dividimos por 3, que são 4 meses, são quadrimestres, ela está na base de 32,33%, que é que está razoavelmente. O próximo demonstrativo é em relação às despesas segundo as categorias econômicas. Tivemos no período de despesas com pessoal e encargos sociais, R$ 11.821.653,26. Tivemos juros e encargos da dívida, que são aquelas dívidas que a gente temos junto ao CEDU, que são de financiamentos, e temos agora os juros junto ao INSS e à instituição previdenciária própria, que no período deu R$ 116.006,22. Temos outras despesas correntes, R$ 14.710.708,21, que perfaz no total de despesas correntes no período de R$ 26.648.367,69. Tivemos também despesas de capitais no período, investimentos, R$ 1.341.953. Tivemos amortização da dívida e refinanciamento. Na verdade, nós temos só o nome técnico é refinanciamento, que nenhuma foi refinanciada. Nós tivemos amortização da dívida no período de R$ 479.283,35. Nessas amortizações das dívidas, a partir do mês de março, começou a ser amortizada também as dívidas com o INSS e com o RPPS municipal. Reserva de contingência nós não tivemos num período, um total de despesas liquidadas de R$ 28.469.604,04. Alguma pergunta em relação às despesas? Essa amortização que você diz com relação ao fundo previdenciário é aquele parcelamento, então, isso, começou a ser pago? aquele parcelamento que foi de abril... Que ele inicia agora em abril e termina no final do mandato. Ok. Abril não, março, né? A primeira parcela em março. O termo é de fevereiro. Tá? Mas é aquele mesmo. Dando continuidade, temos o equilíbrio orçamentário e financeiro das contas públicas, artigo 9º e artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Receitas realizadas. Despesa. Aqui teve um erro aqui, eu acho que... Peraí, deixa eu ver o que eu apontei. Não apareceu a receita realizada aqui.
Mas o total da receita realizada no período foi de 33.500, não, está aqui, ó, 33.549.371,48. É que eu ficou na linha de baixo. Total das despesas liquidadas, R$ 28.469.604,04. Tivemos de interferências financeiras, R$ 904.594,63, que sendo R$ 904.000 em favor do Legislativo Municipal e R$ 594,63 em favor do RPPS Municipal, que perfaz um total de superávit no período de R$ 5.079.767,44. Percentual de recursos aplicados no período perfaz 84,86% da arrecadação do período. Em relação a receita e despesas. Alguma pergunta sobre esse quadro? Kaile, boa noite. Boa noite. Há uma pergunta aqui do Rodrigo Carvalho. Sai do sistema. Só um segundo. Tá. Quanto impacta nas contas públicas o aumento do número de cargos descomissionados? Olha, Rodrigo, boa noite. Por esses demonstrativos aqui, nós estamos fazendo a avaliação das metas de acordo que determina a lei. Essa pergunta que você fez é uma pergunta específica. De acordo com esses demonstrativos, eu não consigo te responder. Tanto que, para eu te responder essa pergunta, eu dependeria do departamento pessoal, para poder me informar quantos comissionados foram contratados. Porque não é separado folha de pagamento comissionado ou estatutário através da contabilidade, sim por elementos. E aqui eu não tenho elementos e desdobramentos. Eu estou falando num cômputo geral aqui, você entendeu? Realmente eu te devo essa resposta. Só mesmo através de eu estar com todos os dados da contabilidade aberta e dependendo do departamento pessoal para me informar o período, quantas pessoas foram contratadas no período. Por aqui, por esses demonstrativos, não tem como te informar isso. O Kaile, só me dá uma oportunidade de responder ao Rodrigo. Não teve impacto nenhum o aumento de cargos, visto que não se mexeu no financeiro. Na verdade, o mesmo valor do total de cargos que existia, ele permaneceu. Na verdade, houve uma reestruturação dentro do modelo administrativo que nós implementamos e não se mexeu. Houve um aumento de números, porém, vamos dizer, foram reduzidos os cargos que tinham os valores maiores para permitir que se pudesse ter outros cargos, e isso tudo, no final das contas, ele não teve aumento nenhum. Esta foi a proposta que foi encaminhada ao Legislativo e que foi aprovada, e nós estamos reestruturando a administração em cima do novo projeto de lei que viabilizou os cargos em comissão. Viu, Kaile? A pergunta foi específica àquela mudança de cargos, né, que houve, né, no novo projeto da reestruturação dos cargos comissionados. O que eu entendi que ele falou é em relação ao total de cargos de comissão, não em cima do plano. Em cima do aumento de cargos que houve. Ah, tá. Aí eu não... Desculpa, eu não interpretei bem então a pergunta. Mais alguma pergunta ou posso dar continuidade? Tem outra pergunta do Rodrigo ao senhor prefeito. Quando será cobrado o asfalto feito no Itapuã, Bela Vista e Pinheiros, que é lá no Atlântica, né? Pois nas reuniões foi dito pelo senhor prefeito que seria cobrado dos munícipes. E no Jardim Universitário, os munícipes que não pagaram o asfalto na época, hoje já foi executado, vai ser cobrado dos munícipes que não pagaram? Sem dúvida, existe em aberto, com relação ao universitário, né, existe lá um comprometimento de cada morador que não cumpriu com o pagamento na época, ele tem uma responsabilidade que vai ser lançada a cobrança para aqueles que não pagaram. E sobre Bela Vista, Itapuã e Pinheiros, enquanto não concluir a obra, não se pode lançar a cobrança.
e nós estamos aguardando os procedimentos do Paranacidade, até mesmo porque a empresa veio, retomou, fez uma medição, e nós estamos há mais de 30 dias aguardando que o Paranacidade faça o pagamento do serviço que foi feito, para que a empresa ela manifesta que ela retorna os serviços assim que ela receber. Então, existe aí um jogo de espera, enquanto isso a obra falta a ser finalizada. E enquanto não concluir a obra por completo e o município dar por recebida a obra, esse lançamento não pode ser feito. Dando continuidade, aí nós temos o demonstrativo do resultado nominal e primário. Em relação às receitas correntes primárias, nós tivemos no período R$ 32.225.629,31. Tivemos de receitas primárias de capital R$ 756.494,77, que perfaz um total de receita primária de R$ 32.982.124,08. Qual que é a diferença dessa receita para o quadro anterior? Aqui são expurgados somente os juros e encargos das dívidas e as operações de crédito, que no período nós não tivemos. Em relação às despesas primárias correntes, nós tivemos R$ 23.821.433,25 e as despesas primárias de capital de R$ 1.381.043, que perfaz um total de despesas primárias de R$ 25.202.476,25. Qual que é a diferença do outro quadro? Aqui são expurgados também juros e a amortização da dívida, que perfaz um resultado primário no período de R$ 7.779.647,83. Ao lado temos o cálculo do resultado nominal, que é em 31 de dezembro de 2020, esse saldo era negativo em R$ 10.394.652,72. Até o período, nós elevamos esse quadro negativamente para R$ 11.26.890,65, que perfaz um resultado nominal de R$ 623.237,93. Explicando de forma mais para o pessoal entender, quer dizer que a prefeitura, nesse período, ela adquiriu um poder de compra de R$ 623.237,93, a maior do que ela tinha em dezembro de 2020. Esses resultados negativos, na verdade, eles são negativos com efeitos positivos, porque quer dizer que a prefeitura não tem dívida, essa dívida é negativa, a dívida consolidada líquida nossa, se nós pegamos todos os recursos que nós podemos em caixa, pagaremos todas as dívidas, sobraria esses valores, correto? No próximo quadro, nós temos o demonstrativo dos limites. Tivemos com despesas com pessoal no período R$ 38.669.905,37, que perfaz 43,37% da receita corrente líquida do município. Tivemos o limite máximo é R$ 48.147.911,40, que é o limite de 54% para o Executivo Municipal. Tivemos da dívida consolidada líquida, é aquilo que eu acabei de falar. Nós não temos dívida, que se poderia o município pegar e pagar todas as dívidas e fechasse as contas, e para fechar o balanço seria zero, mas, na verdade, o cálculo não é feito dessa forma, que a administração pública ela é dividida por fontes de recursos. Mas, embasado em questão à dívida consolidada, nós não temos dívida porque o valor do nosso dinheiro, do nosso capital é maior que as nossas dívidas. Então, o limite máximo pela resolução federal é 120% da receita corrente líquida, que perfaz R$ 106.995.358,66. Tivemos de garantias de valores, que são as garantias através dos financiamentos e dos parcelamentos que o município tem, que são através da doação do FPM e o ICM, R$ 9.016.334,24, que perfaz um total de 10,11% da receita corrente líquida. O determinado pelo limite da resolução do Senado Federal, o máximo que o município pode atingir é R$ 19.615.815,75, que perfaz 22%
da receita corrente líquida do período. Tivemos também no período, temos uma dívida no período com operações de crédito de R$ 3.693.703,87, que são esses financiamentos que a gente já vem contraindo de exercícios anteriores, e de acordo com a liberação daquilo que o Marco falou, de pagamento da despesa, aquilo lá dá uma entrada de receita no município, que ela vai ser incluída nessa operação de crédito, que serve de limite para a capacidade de endividamento. O município hoje tem essas obrigações em R$ 3.693.703,87, que perfaz 4,14% da receita corrente líquida. O limite definido para a operação de crédito internas e externas é de R$ 14.266.047,82, que perfaz 16% da RCL. E o limite definido para a operação por antecipação da receita é de R$ 6.241.395,92, que perfaz 7% da receita corrente líquida. Alguma pergunta sobre esse quadro? Pode falar. Na verdade, Kylie, é mais para entendimento mesmo. Quando você diz que o município não tem dívidas, né? A gente sabe da dificuldade financeira para várias coisas, aquisição de equipamentos, enfim, abertura de crédito, que a gente está sempre tendo que aprovar, enfim, tirar de uma pasta, colocar em outra. Quando você diz não tem dívidas, não significa que tenha um superávit também. Não tem o dinheiro, porque é aí o que eu acabei de te explicar. Uhum. O município trabalha por fonte de recurso. Nem toda fonte de recurso é superavitária. Entendi. Entendeu? Vamos supor, você tem 10 fontes de recurso, mas não, e você quer comprar uma cadeira. Não é todas aquelas 10 que você pode comprar a cadeira. Talvez aquela que você tem que comprar a cadeira, ela é deficitária. E você não pode aplicar. Pasta, no caso. Não é uma pasta, é um orçamento público. Isso. Porque educação é separado por 4 fontes. Saúde é separado por 3 fontes, fora as fontes de programas. Iluminação pública é uma fonte. Aí você pega, vamos supor, um exemplo da iluminação pública. Vamos supor, nós temos 5 milhões lá de hoje, supondo, tá? Não estou falando que tem. Então, vamos colocar lá um valor mais específico que o pessoal vai já pensar que tem muito dinheiro lá. Coloca 1 milhão que tem lá de recurso de iluminação pública. Só que esse recurso você só pode pagar a iluminação pública. Você não pode fazer outra coisa, só o serviço destinado à iluminação pública. Você não pode pagar a folha de pagamento que não seja iluminação pública, você não pode aplicar em saúde, você não pode aplicar em asfalto, você não pode aplicar em nada. Essa é a dificuldade da contabilidade pública. Nem todo recurso você pode aplicar nas outras áreas. É específico. Isso que tornamos nós com sem dívida um município e não podemos ampliar as outras ações. Você entendeu? Você tem um recurso aqui, mas você não pode pagar aquilo ali. Os recursos são específicos, principalmente os vinculados. E tem determinado tipo de coisa que você compra e o próprio sistema já glosa. Você entendeu? Então, esse é o problema, a dificuldade do gestor público. Sobra recursos numa área que você não pode abranger a outra, você não pode dar suporte a outra área. Entendi. Dentro desse assunto ainda, uma outra pergunta aqui do Rodrigo Carvalho. A despesa com folha de pagamento diminui em porcentagem, o dinheiro destinado ao Covid interfere nessa porcentagem? Todo o dinheiro que entra na prefeitura, que ele é de transferências correntes, ele interfere no valor desse índice de pessoal. Ele passou pela prefeitura, foi para o hospital, ele interfere no índice. Todos os recursos. Só não interfere receitas de capital. Todas que são transferências correntes, receitas arrecadadas através do município, através do Estado, federal, todas elas são inclusas no índice. Tá? Então, dando seguimento, eu vou... Kylie, só mais uma colocaçãozinha. Até porque, vereadores, a todo momento chega aqui projetos de lei para remanejamento orçamentário. Justamente é isso que o Kylie está dizendo. Muitas vezes tem lá a fonte necessária para se dar andamento dar sequência lá no executivo em alguma situação,
e ela fica impedida, até porque não há orçamento para isso. Então, a todo momento chega aí um remanejamento justamente para documentar, avalizar, ou seja, regularizar a situação do orçamento para poder fazer aquela compra ou aquele pagamento. É por isso que a todo momento nós temos aí projetos de lei fazendo remanejamento orçamentário. Citar um exemplo aqui. Obrigado. Há uns meses atrás aí a gente estava verificando, dando uma olhada em relação às receitas, né? O município arrecadou no período lá, todo lá, 90 e poucos milhões. Até o prefeito já cobrou de mim aumento do orçamento em cima disso. Só que se você expurgar todas as despesas e as receitas são transferidas para o hospital, a arrecadação nossa do município do ano passado foi 74 milhões. Tirando só o que é direito do município, foi 74 milhões. Não existe receita de 90 e poucos milhões de arrecadação, porque ela não é totalmente de livre movimentação do município. Só para o hospital, acho que foi quase 15 milhões o ano passado. Aí, se você deduz isso da receita, o orçamento fica enxuto e muito complicado para você aplicar. Você entendeu? Dando continuidade, eu vou falar sobre a saúde, que o Tiago já explanou na audiência anterior. Mas, reforçando, nós tivemos lá de receita de impostos, multas e transferências governamentais, R$ 20.392.169,73. Tivemos de despesas. Pessoal em cargos sociais, R$ 4.035.505,03. Outras despesas correntes, R$ 9.326.501,01. Outras despesas correntes, R$ 9.326.501,01, que faz um total de despesas correntes de R$ 13.362.006,04. Tivemos também despesas de capital, que foram investimentos, R$ 196.468,10. Total das despesas em saúde no período, R$ 13.558.474,14. Total das despesas não computadas com ações, que são as transferências dos estados e da União através dos programas, fundo a fundo. Total das despesas de ações com serviços de saúde, R$ 3.097.168,86, que perfaz um total de despesas em saúde de 15,19%. Eu queria só fazer uma observação aí, que todas as audiências, eu sempre falo que o dinheiro da saúde não paga nem a folha de pagamento do departamento. Verifique o tanto que foi gasto de pessoal em cargos sociais. R$ 4.035.505,03. Qual o valor da aplicação? R$ 3.097.000. Isso quer dizer que os recursos que vêm dos 15% concessional não pagam nem a folha de pagamento. Entendeu? É uma observação só. Outra pergunta que é do Rodrigo, é dentro desse assunto aí, eu acredito. Ele pergunta assim: se tirássemos as fontes que passa pela prefeitura e vai direcionada ao hospital, quanto mais ou menos teríamos em porcentagem a folha de pagamento? Eu tenho que calcular, mas eu acredito que passaria dos 50 facilmente. Eu acho que ele já 50 facilmente, garanto. Agora, exato, não tem como te falar. Porque você comentou em 15 milhões, né? Mais ou menos, que é só o que vai para o hospital o ano passado, por exemplo. Eu estou assim, não uma tem estimativa. Valor, estimativa lá, que eu lembro mais ou menos. Eu não tenho valor exato, aí eu tenho que calcular e passar. Tá, mas okay. 50% facilmente passaria. Tá? Dando seguimento, então... Tem mais alguma pergunta, Kelly? Não? Tá. Em relação à manutenção do ensino, nós tivemos receita resultante de impostos e transferências governamentais no período de R$ 20.392.169,73. Despesas custeadas com recursos do Fundeb na educação infantil, R$ 705.551,20.
Despesas custeadas com outros recursos de impostos. R$ 272.957,39, que perfaz um total de despesas na educação infantil no período de R$ 978.508,59. Tivemos no ensino fundamental despesas custeadas com recursos do Fundeb, que são a folha de pagamento dos professores, R$ 1.783.904,07. Tivemos com pagamento custeado com outros recursos de impostos, R$ 988.657,77, que perfaz o total de ensino fundamental de R$ 2.772.561,84, que perfaz um total de despesas com educação de R$ 3.751.070,43. O total das despesas computadas, não computadas no período foram de R$ 292.873,82. Aí vocês vão falar, nossa, Carlos, mas tudo isso, por que não foi computado? Isso aqui não é só despesas que foram glosadas, isso aqui são as despesas do superávit. Todo o superávit que passa de um ano para o outro, ele é deduzido do cálculo. Então, se o município lá teve uma sobra de recursos do ano passado que foi utilizado na educação, o próprio sistema ele já faz a dedução dos recursos, tá? E os restos a pagar também. Então, tivemos o total das despesas para fim de limite, são R$ 3.458.196,61, que perfaz 16,69% dos recursos. Ah, Kylie, mas isso já tinha que ter aplicado 25. Sim, temos que aplicar 25, mas isso é no final do ano, final do exercício. Dentro do exercício, esse percentual ele é móvel, ele pode ser abaixo, ele não pode ser abaixo somente no final do exercício, quando é feito o fechamento das contas públicas. No período até chegarmos lá, ele pode estar abaixo do limite constitucional. Tá? Alguma pergunta sobre esse quadro? Então, vou dar seguimento. Temos aqui a educação Fundeb. Tivemos de receitas multigovernamental R$ 3.347.860,30. Tivemos de remuneração de depósitos bancários R$ 1.304. R$ 1.304,79, que perfaz um total de receitas de R$ 3.349.165,09. Tivemos de despesas com educação infantil R$ 700.295,65. Com pessoal em cargos do ensino fundamental R$ 1.769.497,68, que perfaz um total de despesas de R$ 2.469.793,33, que perfaz em relação à despesa-receita de 73,74% dos recursos do Fundeb no período. Em relação ao Fundeb 40, não tivemos nada, que sempre é a sobra de um recurso para o outro, mas isso aí ia ser feito um ajuste, provavelmente, no meio do ano ou no final do ano, que aí a gente vai ter realmente a realidade se vai dar um superávit ou um déficit no período, que daí seriam aplicados nos 40%. E sendo que somente os recursos do Fundeb só foram gastos em folha de pagamento. Em relação ao Fundeb, tem alguma pergunta ou posso dar continuidade? Dando continuidade, então, vamos falar em relação aos restos a pagar. Em 31/12 de 2020, nós tínhamos em restos a pagar R$ 5.580.487,97. Foram pagos R$ 669.825,84. Foram cancelados R$ 4.402.089,41. Esses cancelamentos referem-se a maior parte deles sobre os parcelamentos previdenciários, que foram feitos junto ao INSS e ao RPPS municipal. Por isso que teve esse grande vulto de cancelamentos. Temos um saldo de restos a pagar ainda em 30/4/2021, R$ 508.572,74,
que é uma obrigação do município. Em réus a pagar não processados, que são aqueles réus a pagar que você faz o empenho e não ainda adquiriu o bem ainda, por isso não foi feita a liquidação, eles se chamam não processados. Em 31/12, nós tínhamos R$ 1.428.998,54 de réus a pagar não processados. Foram pagos R$ 1.059.128,19. Foram cancelados nada. E o saldo em 30/4 é R$ 369.870,35. Nesse caso, ainda a prefeitura não tem a obrigação de pagar, porque não foi liquidado, não foi adquirido o produto, a empresa não entregou ou a obra não foi concluída. Por isso que não é pago. O que acontece? Na maioria das vezes, não. 100% das vezes, quando sobra esses réus a pagar não processados, é que a prefeitura tem o dinheiro em caixa, que é quando ocorre aquilo que eu já expliquei em relação aos recursos vinculados, que ele é específico para uma finalidade. Esses 369 mil, o dinheiro está em caixa, só que ainda como o fornecedor não entregou o produto ou a obra em si, ele fica a liquidar. A partir do momento que ele entregar o produto ou fazer a conclusão da obra, aí o município liquida e efetua o pagamento. Nós tivemos, então, o saldo geral de réus a pagar no período de R$ 878.443,09. Alguma pergunta sobre réus a pagar? O próximo quadro é o quadro sobre o RPPS municipal. Kaeli, Oi. tem uma pergunta do Rodrigo ao prefeito. Rodrigo Carvalho pergunta ao prefeito: o que fazer para reduzir a folha e não prejudicar a qualidade dos serviços públicos? Eu quero saudar o Rodrigo e dizer que se há algo que nós fazemos no nosso governo é trabalhar de forma enxuta e com as pessoas mínimo necessário para que possamos viabilizar o serviço. Se avaliarmos mesmo as necessidades de gente em alguns setores, estamos ainda faltando, mas a gente vai continuar trabalhando com a folha mais enxuta possível para que os serviços possam ser viabilizados e as melhorias possam acontecer na cidade. Esse é o nosso compromisso. Dando continuidade, então, eu vou falar em relação ao RPPS municipal. Em relação ao fundo financeiro, nós tivemos arrecadação no período de janeiro a abril desse ano de receita orçamentária R$ 2.044.907,15. Tivemos ingresso financeiro R$ 594.063. Tivemos despesas... Rego, por favor. Tivemos de despesas orçamentárias R$ 3.582.847,09. No período, nós tivemos um déficit orçamentário no fundo financeiro de R$ 1.537.345,31. O saldo contábil em 30/4 de 2021 do fundo financeiro era de R$ 15.177.587,91. Temos contas a pagar, que são as folhas de pagamentos e demais despesas administrativas, de R$ 724.777,87. E temos de consignações a pagar R$ 248.986,36, que são financiamentos que os pensionistas inativos fazem, e planos de saúde também. R$ 248.986,36, que perfaz um saldo do fundo financeiro em 30/4 de R$ 14.203.823,68. Vocês podem ver aí que nós já tivemos um déficit de R$ 1.500.000, R$ 37 mil, em 4 meses. Esse é o maior problema da prefeitura
que eu vejo hoje. Dentro da gestão, se nós continuarmos nesse patamar, nós vamos chegar no último ano da gestão com a prefeitura provavelmente assumindo essa bronca toda. Porque, como vocês já sabem, já foi aumentado os índices, atendendo à legislação vigente. Está sendo aportado 20% a mais do que o dos índices, e ainda é insuficiente. E é uma responsabilidade que uma hora a prefeitura vai ter que pagar. Já está difícil de administrar hoje, com esse pouco de recursos que a gente tem, quando assumir uma folha de praticamente R$960 mil a mais para o município, vai ficar muito complicado. Dando seguimento, nós temos o fundo previdenciário, esse é o nosso fundo bom. Tivemos uma receita orçamentária de R$ 843.972,45. Tivemos umas despesas orçamentárias de R$ 15.411,24. Tivemos um superávit no período de R$ 828.561,21. Temos um saldo contábil em 30/4/2021 de R$ 8.068.414,54. Temos as contas a pagar de R$ 3.724,93. Não temos consignações nesse fundo. Na verdade, até tem uma, mas como ele é transferido para uma conta só contábil, que é uma conta consignatária, repassado, já é transferido dentro do mês para fechamento contábil. Então, aqui é nada, é nil. O saldo contábil desse fundo previdenciário é R$ 8.064.689,61. Como nós temos segregação de massas, os fundos são distintos. Não podemos misturar o dinheiro, é igual se fossem as contas vinculadas. Você não pode pegar um dinheiro de uma conta e pôr na outra. Então, Kylie, não podemos pegar esse dinheiro e repassar para o fundo financeiro que ele está, particularmente, ele vai acabar quebrando? Não, não pode. O recurso que é vinculado, o recurso que é de rendimento, que é de aplicações, tudo do fundo previdenciário é separado. Nós temos hoje no fundo previdenciário somente três pessoas. São 2 inativos e 1 pensionista. Alguma pergunta sobre previdência? Então, dando seguimento ao que eu tinha que explanar, a conclusão é o seguinte, logicamente, tirando essa parte previdenciária, concluindo de janeiro a abril de 2021, registramos um superávit orçamentário financeiro, taxas positivas nos resultados primário e nominal, assim como mantivemos os demais índices equilibrados. Portanto, mesmo o município mantendo seus índices equilibrados, atendendo a legislação vigente, não podemos deixar de ter cautelas dos gastos públicos para o cumprimento das metas estabelecidas para a manutenção do equilíbrio fiscal do exercício financeiro de 2021. É o que eu tinha a explanar. Agradeço a presença de todos e estou à disposição. Se precisarem de mais alguma informação, estamos à disposição lá no Paço Municipal, na divisão, no Departamento de Contabilidade. Agradeço a todos e boa noite. Passo a palavra ao presidente. Nesse momento, eu quero agradecer ao senhor prefeito, ao CAIRE, ao senhor Anderson, nosso do Poder Legislativo, né, que fez a sua explanação, a todos os senhores vereadores, vereadoras, e a todos também que nos assistem através das redes sociais, através do Facebook. E, nesse momento, quero agradecer a Deus por Ele ter nos dado a força, a saúde, da gente poder estarmos aqui mais um dia, né, explanamos a verdade e a clareza da fé em todas as pessoas de todos os nossos munícipes. Então, declaro encerrada a nossa audiência.